Então, gente, eu queria mais uma vez agradecer a companhia de vocês aqui no Siga Jorge, mas como vocês ficaram sabendo, eu estou com uma figura muito querida, muito, e ela também ganhou uma fama enorme, mas não foi sem sacrifício. E também está reclusa em casa, trabalhando, estudando em São Paulo e sofrendo como todo mundo. Então, primeiro assim, a gente lamenta cada dia as perdas de vida, as pessoas doentes. A gente manda um abraço para todo mundo que está na batalha contra o coronavírus, na saúde, na segurança, na limpeza, nos serviços de entrega, enfim, todo mundo que está batalhando para que a gente possa ter uma condição melhor, mas é muito triste ver o país vivendo um drama desse, o nosso estado também. Mas, quem sabe para falar também sobre isso, essa pessoa muito querida, orgulho da crianidade, estou falando da Gleice Damasceno, ela está aqui comigo no Siga Jorge, me dando o privilégio de poder fazer essa conversa. Tá bom? Gleice, brigadão por estar aqui. Que bom que a gente está se vendo e que a gente pode conversar um pouco com a crianada toda aqui no Siga Jorge. Olá, Jorge. Muito obrigada pelo convite primeiro. Dizer aí que sempre fui uma grande admiradora sua. Acho que como todo povo acriano, um dia já foi, assim, sabe, se inspirou em você, acreditou muito em você, no seu trabalho. Então, muito obrigada pelo convite e estou feliz de estar aqui nesse papo. Também ainda é muito triste isso que a gente está vivendo, desse isolamento, essa pandemia. E força, assim, para o nosso povo, né? Que também tá cada vez pior lá, mas a gente torce que isso melhore, isso passe logo. Pois é, essa é a esperança de todos nós, né? Lamentavelmente, a gente nem viveu uma coisa direito, nem outra direito, é uma confusão política, uma crise, troca de ministro da saúde, e o pior, né? O desentendimento com governadores e prefeitos. Eu sei que as autoridades do nosso estado estão fazendo o possível, mas um problema desse tamanho só seria enfrentado mesmo se tivesse todo mundo junto, sem briga, sem confusão. Se é para parar todo mundo, que se pare todo mundo, se faça o lockdown, que fique todo mundo recolhido, para a gente voltar logo. A Europa já está voltando, outros países da Ásia já voltaram, e lamentavelmente a gente só tem insegurança, incerteza do que vem pela frente. Mas obrigado por estar aqui, e eu queria, assim, que você falasse um pouco. Você tem uma história de vida de muito sacrifício, a tua família ralou muito, eu sei que de algum jeito você teve um toque assim de ter causa, de se dedicar à educação. Fala um pouquinho como é que foi um pouco essa tua vida na Baixada. Como é que foi a criança Gleice na Baixada? Então, Jorge, muito legal que você está me perguntando sobre isso, assim, porque poucas pessoas perguntam mesmo, né, em entrevistas, tá? Geralmente é mais sobre o programa, né, que deu toda aquela repercussão, mas a minha história mesmo, assim, acho que poucas pessoas perguntaram, assim, né? Então, eu nasci na zona rural de Rio Branco, ali na Transacriana. Eu nasci ali, no quilômetro 26. E meu pai é peão de fazenda, né? Minha mãe também, então eles eram caseiros, né? Eles cuidavam da fazenda de uma pessoa. E a minha infância, até os 7 anos de idade, eu vivi na zona rural, numa fazenda, então eu não tinha contato com a cidade. A minha infância toda foi lá. Então era, sabe, era brincadeira em açude, que a gente fala, né? Brincadeira nos açudes, era no meio do mato, caçando coquinho, sabe, para comer, pescando traíra, cará. Minha infância foi essa, com os meus primos, sabe? Então a gente tinha muito contato com os bichos ali, sabe? O meu avô também sempre, toda a minha família, tanto de pai quanto de mãe, eles sempre moraram na zona rural, né? Minha avó, ela cortou seringa, né? Então tem toda essa história, assim, minha avó veio de Brasileia, né, de pai, os meus avós de mãe sempre foram de Rio Branco. Então, quando eu tinha 7 anos, meu pai, né, vivia meio ali numa relação, minha mãe vivia numa relação muito abusiva com meu pai, quando eu tinha 7 anos, ela conseguiu sair disso, né, e daí ela foi para a cidade, ela foi comigo e com os meus irmãos. A minha mãe, né, pegou, eu lembro que ela ela cansada já de tudo isso, e ela contando a história, Jorge, toca muito, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres, muitas mulheres vivem nessa situação que minha mãe viveu, né? Então, até eu sair do programa, minha mãe não tinha contado, assim, com detalhes o que ela vivia com o meu pai.
E daí depois ela contou assim tudo e eu fiquei tipo, nossa, que coisa horrível, né, que ela viveu e que ela viveu para conseguir sair disso. É por isso que eu sempre levanto essa bandeira, sabe, que nós mulheres nós podemos, nós somos poderosas, nós somos deusas, nós temos o poder de gerar uma vida aqui dentro. Então, vendo a história da minha mãe, isso me despertou para muita coisa, assim, sabe? De entender que não era possível que era normal a minha mãe passar por aquilo, sabe? E daí a minha mãe teve que, tá, um dia a minha mãe pegou os filhos, esperou meu pai sair de casa. Bom, minha mãe esperou meu pai sair de casa, né, de cavalo, ele só andava de cavalo, a cavalo. E daí ela pegou, esperou o ônibus entrar. Porque sabe, tem os horários para os ônibus, né? Eu sei. Ela esperou o ônibus entrar. E daí ela não sabia se ia dar tempo, né? De chegar na estrada. De ir embora. Até isso. Mas aí mesmo assim ela correu o risco do meu pai pegar ela antes de ela entrar no ônibus. Ela entrou no ônibus. Ela conseguiu entrar no ônibus com a gente, Vocês né? eram vocês Três irmãos. Três irmãos. Eu e meus dois irmãos. Então ela conseguiu entrar no ônibus. Mas quando ela entrou no ônibus, o ônibus andou tipo 2 minutos, porque ele sabia a hora que o ônibus ia voltar. O ônibus andou tipo uns 2 minutos, 5 minutos, assim, no máximo. E aí ele parou o ônibus, ele jogou o cavalo na frente do ônibus, ele entrou dentro do ônibus, pegou minha mãe, tipo, bateu na minha mãe, sabe? Foi uma confusão, assim, muito louca no ônibus, eu lembro, tenho poucas memórias disso. E daí ele tirou eu e os meus irmãos de dentro do ônibus e a minha mãe foi sozinha para a cidade. Aí no outro dia a minha mãe chegou lá, pegou todos os filhos, né? Com a polícia ela chegou e levou para a cidade. E aí os meus avós, eles tinham uma casa ali na Baixada da Sobral. E a gente foi morar na Baixada, ali na Bahia Nova, né? Foi onde aí a minha mãe começou a trabalhar, né? No começo ela não conseguiu ficar com a gente. Eu fiquei com minha avó paterna, o meu irmão ficou com minha avó materna e ela ficou só com minha irmã pequena, né? Que ela conseguia cuidar. E daí depois, quando ela conseguiu, ela começou a trabalhar, né, de empregada doméstica na casa das pessoas e tal. E daí quando ela começou a trabalhar, ela pegou a gente de novo. Eu passei um ano com minha avó paterna. E aí ela pegou a gente de novo. E eu lembro que ela conseguiu uma casa nos fundos de um quintal de uma das patroas dela. Então a gente morava no fundo do quintal dessa patroa dela, né? Porque parece que você levava uma vida de criança na área rural, como muitas crianças, né? Mas depois você teve que vir como criança morar na cidade e nessas condições. Então, acho que isso foi o maior trauma da minha vida, Jorge, porque as pessoas não têm noção do que é você, de repente, se ter uma vida perfeita, né? Você ter o seu pai, que é peão de fazenda, você tem um estilo de vida, né, ali, e de repente você sair desse lugar e você ir para a periferia. Você sente falta, eu lembro que eu chorava sentindo falta do cheiro do curral, eu sentia falta de brincar com os bichos, sabe? Eu sinto hoje, até hoje, quando eu sinto cheiro de até de vaca, de cavalo, sabe? Eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque isso foi muito brusco, assim, sabe? Tipo, foi de repente. Então, era um dia eu tava na zona rural e o outro dia eu tava na periferia, assim. Então foi algo muito pra gente. E muito também a questão da violência mesmo, o risco de drogas. Não, então. Vocês Daí eu viram tive, isso na sua família? Esse risco? a gente, a gente teve muito contato, né, com violência, com drogas mesmo, assim. São histórias, né, pesadas, assim. Eu perdi muitos amigos para o crime, sabe? Pessoas que, de repente, depois que eu saí da zona rural, que eu fui morar ali na Baixada, que eu brincava, de repente, no outro dia já não tava mais, sabe? Aquela coisa que a gente acha que essa violência acaba que acontece só no Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo, mas no Acre isso também, é engraçado, né? Na Amazônia isso também acontece, e é com muita frequência. Então, era muito louco e também ao mesmo tempo a gente meio que aprendia a conviver com aquilo, né? Depois quando a gente vai sacando qual que você vai tendo pessoas dentro da sua família corrompidas por aquilo, né? Pessoas atraídas
pelo crime, pessoas usando drogas. Dentro da minha família eu tive muito problema com algumas pessoas, né, que começaram a usar droga e tal. E daí, viver esse dilema dentro de casa é muito ruim. Tipo, era muito doloroso, sabe? Ter que conviver com isso. E só quem sabe, só quem tem alguém que tem dependência química dentro de casa é que sabe a dor que é, o ruim que é. Então, acho que, como você perguntou, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que fui envolvida com muita gente. Eu sempre gostei de estar no meio de grupos, de estar com pessoas, sabe? Eu sempre fui essa pessoa, assim. Eu sempre fui liderança, desde pequena, desde a primeira série, eu Então, era líder da minha turma. então, é isso que eu queria, assim, em que você se pegou para se livrar disso, né? Um drama familiar, um drama social, morando, nem tendo casa para morar. O que te ajudou a se livrar disso e ser essa referência hoje que você é para a juventude, inclusive? Porque você falando um pouco disso, quem sabe vai funcionar para muita gente que esteja sofrendo, para jovens principalmente. Fala um pouco disso. Então, Jorge, o que me pegou mesmo foram projetos sociais que tinham no bairro, assim, sabe? Por exemplo, era o grupo de capoeira, que eu joguei capoeira há bastante tempo, né? Então, esse grupo me ajudava a conhecer mais, né, sobre a minha ancestralidade, sobre o meu povo. Então, eu comecei a me interessar muito por isso, sabe? Então, eu falava, cara, ao invés de eu estar em casa, é, fazendo qualquer coisa na rua, eu prefiro isso aqui é muito mais legal, isso aqui me faz muito melhor, sabe? Então, o primeiro grupo que eu me envolvi foi a capoeira. O primeiro, né? O primeiro coletivo ali, na quarta série, na terceira série. Mas Foi o primeiro grupo. você não ajudou, junto com a turma, a organizar uma ONG, uma organização Não, não sim, governamental para sim, trabalhar com mas educação? Fala um pouco disso. sim, a capoeira foi o primeiro coletivo que eu me envolvi. Depois, quando eu tinha 16 anos, né, já, e passou bastante tempo, eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para transformar mesmo a minha realidade, a realidade dessas pessoas aqui. E agora, Jorge, eu te falo, sinceramente, como que eu cheguei a pensar isso, sabe? Eu tinha muito uma cabeça de que as pessoas juntas, né? A gente poderia fazer a diferença, sabe? Então eu pensei, cara, se eu junto pessoas, se eu converso com as pessoas, se a gente junta, a gente soma força, a gente é capaz de mudar o mundo. E isso foi nascendo em mim. Eu tive algumas pessoas que passaram pela minha vida, que me falaram coisas importantes, né, também. Então eu pensei, e daí eu comecei a mobilizar uma galera na Baixada da Sobral. E daí eu falei assim, eu liguei para cada presidente de bairro e eu falei assim, cara, manda um jovem para mim, um jovem legal. E as pessoas me atendiam, e era louco isso, né? Porque tipo, e eu falava assim, não, eu tô querendo fundar uma ONG, eu preciso de uma pessoa, tal. E a pessoa falava assim, tá bom. E falava com a pessoa e realmente mandava. Eu falava assim, eu ficava pensando, mas como é que pode, né? E aí eu reuni, acabou que algumas pessoas eu conhecia já. E aí eu reuni todas essas pessoas e aí eu comecei a conversar. Eu lembro que eu estudei tudo, né, sobre como fundar uma ONG, de estatuto, ata, tudo. Eu estudei tudo e daí chamei essa galera e eu conversei. E eu lembro que foi muito emocionante no nosso primeiro papo, sabe? Porque eu falei assim, cara, a gente pode mudar isso aqui, a gente pode transformar a realidade das pessoas. Vocês têm noção, nós somos jovens. E aí eu comecei, né? E todo mundo acreditou em mim. Eu Naquele... estou vendo que nessa época, você falou que estava com 16 anos, você é super nova, tem 25, mas era um período ainda que o Brasil inteiro se juntava, se mobilizava em organizações sociais, né? Buscando ter boas causas para ajudar a melhorar um pouco a realidade, né? E eu queria que você, assim, está muito legal, mas eu queria que você falasse um pouco. Pelo que eu estou vendo, duas coisas te ajudaram assim nesse aspecto. Primeiro, a educação, né? Que eu acho que a educação sempre salva. Mas a ideia de tentar intervir, de tentar melhorar as coisas, a sociedade, ou seja, ter uma causa, ter uma militância, isso também foi decisivo para ti? Com certeza. Com certeza foi muito decisivo, assim, sabe? E eu abracei muito essa questão da juventude, né?
porque eu era jovem, porque eu tinha casos na minha família, no meu bairro, de jovens que tinham sido perdidos por crime e para várias outras coisas, né, também. Então, quando eu comecei a ter contato com eu mesma, né, pesquisando, tal, indo atrás de saber como que era eu assistia a Monique Evelyn mesmo, que hoje é minha amiga, né, pessoal, aqui eu assistia os vídeos da Monique para tentar entender como que eu podia melhorar, o que que eu podia fazer, sabe? Ela tinha um desabafo social e eu tentava meio que imitar ali, sabe, o desabafo social que é em Salvador. Então, olha só, né, como a gente está conectado, né? Então, tudo que eu aprendia com essas pessoas, eu tentava passar para esses outros jovens também. E eles acreditavam muito em mim. E aí a gente acho que esse grupo, a gente ficou um ano, né? E nesse a gente fazia o cinema na comunidade, porque eu sempre acreditei que a cultura transforma, né? As pessoas têm o poder de transformar as pessoas, a arte. E aí a gente fazia o cinema na comunidade e a gente levava para os bairros, depois a gente debatia sobre o filme e a gente atingia muita criança, né? E essas crianças ficavam loucas com o filme. Imagina, né? A gente chegava com um cinema no bairro da pessoa, assim. E nisso a prefeitura ajudava a gente, né? A gente ia na prefeitura. Era uma luta, Jorge, vou te falar. A gente ia na prefeitura, a gente ia de secretário em secretário pedir ajuda. E era aquela coisa de militância, né, mesmo? A gente ia lá, metia a cara, falava, ficava uma hora, nossa, às vezes eu passava a manhã toda esperando para ser atendida por um secretário, para o secretário ajudar com a cadeira, ou para ajudar com a tenda, ou para ajudar com o telão ali, sabe? Mas no fim a gente conseguia fazer as coisas acontecerem. Agora, nessa época, já tinha internet, óbvio, tá, mas não tinha essa força das redes sociais. Eu acho que aí era a época do Orkut, quem sabe, eu não sei. Você sabe mais que todos nós disso, porque é um sucesso. Não, Fala era para mim, Facebook, era Facebook já. já estava começando. Mas então, me fala como é que você entrou nessa era digital, como é que você começou a usar a rede social, como é que você virou o que virou. Você tem 6 milhões e 100 mil pessoas te seguindo, tendo você como fonte de informação, de inspiração no Instagram, tem mais de 500 mil pessoas no Twitter, e você disse que agora no TikTok já tem também quanto? 1 milhão. 1 milhão de pessoas, então. Só a Calu que está aí nessa área, porque o TikTok ainda não entrei, não tive coragem ainda. Mas, mas quando a Calu me ensinar, minha filha... Mas é legal, Jorge. Seria legal uns vídeos seus no Mas TikTok. fala aí, como é que foi também essa guinada, esse trabalho social, e depois você entrar e começar... Não cheguei nem no BBB ainda, mas você começou a mexer com rede social já nesse tempo? Eu vou falar, vou falar para você, assim, eu tinha Facebook, mas eu não era muito ativa no Facebook. Eu Era tinha já o tudo Instagram. analógico, né? Nessa época. É, o Facebook eu não tinha muito. Eu não era muito ativa no Facebook. Era muito ligação mesmo, a gente ligava para as pessoas. Até porque, Jorge, a realidade da gente, né? Não tinha. Eu não tinha um celular bom, eu não tinha internet. Na minha casa não tinha internet, para você ter ideia, sabe? Então era no boca a boca, era ali ligando. Quando eu tinha bônus, né, para ligar de vivo para vivo, aquela fazendo propaganda. Não, mas eu tinha que ter bônus para ligar de uma operadora para outra só. Então era assim que a gente ia se virando, sabe? Era ligação mesmo. E assim, talvez aqui em São Paulo, talvez no Rio, as coisas já estivessem, né, sei lá, mais à frente, mas lá em Rio Branco, lá na Baixada da Sobral, a gente fazia as coisas assim, né? Ligando mesmo. E a gente fazia a gente anotava o número, sabe, numa agenda das pessoas, aquelas agendinhas assim, a gente ia ligando para todo mundo. E assim a gente conseguia se reunir. Quando eu só entrei nesse mundo digital mesmo depois do programa. Porque antes do programa, eu tinha 800 seguidores no Instagram e eu nem sei, acho que 1.000 seguidores no Facebook. Mas no Instagram eu tinha 800 seguidores. Eu não postava nada, eu nunca tinha colocado o meu rosto no Instagram. Eu nunca. Eu não tinha mesmo esse contato. Não também vídeos no YouTube, eu assistia poucos vídeos, eu conhecia algumas pessoas só. Então, assim, uma coisa bem bacana que dá para a gente fazer um corte aqui. Primeiro, quando você conseguiu fazer mobilização, tentar ajudar o outro, tentar livrar jovens de droga, de tudo, você não contava com nada desse recurso de tecnologia, foi tudo no tete-a-tete, fazendo. Mostra que dá para fazer muita coisa mesmo sem ter nada. Você não tinha nada, mas você emprestou e deu muito. Depois, você chegou então para ir para o BBB sem ter seguidores, sem ter nada também. Eu queria que você depois falasse um pouco isso, aquela tua coisa escondida de ir para Porto Velho. Fala um pouquinho disso.
Como é que você fez sem ter seguidores, sem ter Instagram? 800 pessoas é quase nada. Então, Jorge, eu sempre acreditei assim, né? Uma vez eu tava dentro de casa e aí eu lembro que eu tava, como eu tô agora aqui, assim, tava tranquila dentro de casa, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí eu levantei, eu fui na Lan House, passou, levantei, fui na Lan House, imprimi uma ficha de um abaixo-assinado e fui de casa em casa pedindo assinaturas pra gente levantar uma praça num terreno que estava abandonado, na frente da minha casa praticamente. E era assim, sem recurso nenhum mesmo, sabe? Imagina, eu nem sabia do potencial de Instagram, eu nem sabia que eu poderia ganhar dinheiro com Instagram, sabe? Eu não tinha realmente nada. E a gente fazia as coisas, sabe? Porque a gente acreditava em algo maior, Você assim, acha sabe? que, você acha que isso está faltando um pouco para a juventude ter causa? Cada um tentar fazer alguma coisa para um mundo melhor? Jorge, eu sempre, quando alguém me pergunta sobre isso, eu sempre falo sobre isso. Eu falo assim, a gente precisa ter causa, com certeza. Eu acho que tá faltando a galera realmente ter causa e acreditar, sabe, nisso, de fato. Porque a minha vida era dedicada a isso. Eu só tinha isso na minha vida. Eu só tinha uma causa para lutar, sabe? Eu não tinha nada, eu não tinha perspectiva. Eu era uma menina que morava. Eu era uma menina que morava na Baixada da Sobral, que nunca teve nada, que às vezes era difícil até a gente mesmo comer alguma coisa que a gente queria, sabe? Eu não tinha realmente nada, mas eu tinha um sonho, uma causa. Eu sabia que eu podia morrer amanhã, mas eu estava lutando por alguma coisa, E entendeu? que coisa linda. E tomara que E eu lembro que sim. cara, gente, eu fui no seu gabinete. Eu me inspirava muito em alguns políticos, né, no Acre, e você sempre foi uma dessas pessoas que a gente sempre falou assim, caraca, porque a gente sabe da história também, né, de você e de várias outras lideranças no Acre. Então, assim, eu lembro que uma vez eu fui no seu gabinete e, cara, eu fiquei ansiosa a noite inteira. Quando eu estava no Senado ou no governo? Não, no Senado, né? Não, no Senado, no Senado. E eu falei assim, caraca, a gente vai encontrar o Jorge. E Jorge, eu fiquei assim, eu fiquei a noite toda ansiosa, sabe? Amanhã a gente vai encontrar o Jorge. E eu lembro que eu me arrumei, assim, eu me arrumei todo, e todo mundo foi muito armadinho pra reunião e tal, pra encontrar você. Porque ali e era por uma causa, não era porque você era o Jorge, assim, sabe? Mas era porque a gente acreditava que você poderia ajudar a gente numa causa, porque era a juventude negra, e eu ia ter a oportunidade de falar para um senador o que estava acontecendo lá na periferia, o que eu queria que mudasse, o que eu queria que continuasse, sabe? O que move a gente, o que não move a gente, o que está velho, o que tem que transformar, o que tem que mudar, sabe? Então era isso, a gente pensava muito assim, sabe? Todo mundo ansioso, a galera toda, não era só eu, sabe? E é lógico que a gente pensava, não, eu tenho que estudar o que eu vou falar, porque eu vou ter... E eu sempre pensava isso, eu falei assim, cara, eu vou ter que ir para essa reunião. Eu sempre pensei isso, falei assim, ó, o dia que eu encontrar uma pessoa que eu sei que vai poder me ajudar nisso, eu nunca pensei em causa própria, não, sabe? Sempre pensei em causas coletivas, assim, em coisas coletivas, né? Falei assim, essa pessoa, ela vai ter que lembrar de mim para sempre. Eu sempre pensei isso, sabe? Eu Mas vou ter que falar certinho, eu vou ter que falar certinho, porque essa pessoa ela vai ter que lembrar de mim, do que eu falei. Vai ter que tocar ela, isso vai ter que chegar nela. Eu sempre pensei assim. E foi bem assim na entrevista pro programa também, sabe? Quando eu saí do Acre, eu lembro que eu recebi, né, o contato e que eu tinha que ir que eu tive que ir para Porto Velho, né? Eu falei assim, cara, eu fiquei num dilema, sabe, Jorge? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que isso vai rolar? Será você não que falou com não? ninguém. Você não falou com Hã? ninguém. Fez tudo meio escondido, parece. Né? A gente é muito sigiloso, né? Tudo. Então a gente não pode realmente contar para ninguém. Minha mãe Mas como é que você sabia. se inscreveu? Como é que você se inscreveu e teve a ideia de Jorge, tentar ir? Porque era muito difícil, né? então, uma vez eu cheguei em casa e eu cheguei da faculdade em casa e minha mãe estava assistindo o programa. E daí eu vi uma cena, né? E eu falei assim, me veio na cabeça assim, eu falar assim, cara, eu vou ter que se eu me inscrever, não, eu fiquei assistindo, não foi assim, aí eu cheguei, a minha mãe estava assistindo Big Brother, aí eu falei assim, aquilo me marcou uma cena que estava passando.
Aí, quando foi no outro dia, eu cheguei no trabalho, eu trabalhava no governo. E aí eu cheguei no trabalho, eu falei assim pra minha amiga, eu falei assim, amiga, ontem eu assisti isso no programa, tal. Aí minha amiga falou assim, ai, Gleice, você tá assistindo Big Brother, pelo amor de Deus, ela falou. Aí eu falei assim, ah, eu tô me inscrevendo e eu vou fazer minha inscrição. E aí eu abri o computador, assim, e eu comecei meio que a fazer minha inscrição, aí coloquei até meu e-mail. E aí todo dia ficava chegando aquela mensagem, conclua sua inscrição, todos os dias. Aí um dia, domingo, eu tava varrendo a casa, e aí vibrou o celular. E aí falou assim, Gleice, vimos que você começou a fazer sua inscrição e não concluiu, conclua sua inscrição. Aí eu falei assim, cara, eu vou me inscrever, né? Eu não sabia como parar de fazer aquelas mensagens não chegarem mais pra mim. Aí eu falei assim, cara, eu vou me inscrever. E daí eu comecei, é um questionário muito grande, eu não sabia do tamanho do questionário. E aí eu falei assim, e aí eu comecei a sonhar com aquilo, sabe, já. Eu falei assim, tá, vou contar tudo direitinho, vou ser o mais sincera possível, assim, e tal. E daí contei tudo. Contei a minha história, quase do jeito que eu contei aqui pra você, mais ou menos, só que eu contei em muitos detalhes, assim, tudo, né? Contei, porque lá no final, tem uma parte que você fala que você conte a sua história. E aí eu contei, né, toda a minha história. Nessa época, você já trabalhava, já tinha celular, já fazia psicologia Sim. e uma mulher de causas, né, também, né? Sim, eu era E aí presidente veio do a ideia conselho, eu era presidente do conselho do já, Conselho de Igualdade já Racial, era. né? Porque isso é uma Uhum. coisa também fantástica. Você era uma garota de 20, 21 anos, não sei, na Sim, época, talvez, e eu já tive, presidiu o Conselho de Igualdade Racial. Quer dizer, isso é uma coisa fantástica para essa moçada que está nos assistindo, ver que isso é olha, a vida é assim. exatamente, Jorge. E também o que que acontece? Eu tive muita sorte das pessoas acreditarem em mim também, né? A Almerinda acreditou muito em mim, a Elza A Elza acreditou muito em mim. Almerinda, que sempre foi um batalhador, o Liela, que agora Exatamente. E elas tinham essa visão de que a juventude tinha que assumir o negócio ali. Elas têm isso. Então também as pessoas têm que acreditar na juventude, né? Então eu tive alguém que acreditou em mim ali no conselho, sabe? Quando a Almerinda olhou para mim e falou assim, Gleice, a gente pensou aqui, a gente quer que você seja o nome para a presidenta do conselho. Eu olhei para ela e falei assim, não, pelo amor de Deus. Ela falou assim, não, mas a gente acredita em você e tal. Aí eu comecei a acreditar também, né? Eu falei assim, poxa, se a Almerinda tá falando. E daí foi quando eu topei e deu certo, sabe, assim, a minha gestão, né? Tipo, Não, então, eu lembro também de você, você falando agora, lembrando uma reunião que foi comigo, né? Naquelas plenárias que a gente ia, especialmente ali na educação, e você pegava um microfonezinho lá, toda magrinha, você era bem mais magrinha, né? eu era bem magrinha. Sequinha, como a gente fala, quase uma cibitezinha, como a gente chama. E aí você pegava aquele microfone, mas já falava ali. Eu ali, estava assistindo, ex-prefeito, ex-governador, mas vendo essa menina, como nós temos uma turma jovem bacana. E era muito legal. É muito legal quando a gente fala, cara, quando a gente fala numa plenária, eu, né, uma menina toda magrinha ali, eu ia falar, ficava nervosa, menino, pra falar ali no negócio. E daí, quando alguém, alguma pessoa, assim, chegava e falava assim, nossa, que legal, sabe, que você foi lá, e dava força para continuar, sabe? Você acha que foi esse conjunto de coisas? Primeiro, né, a vida sofrida, mas que você e sua mãe, que eu sei do sacrifício dela, que teus irmãos venceram, a ter uma pessoa de causa, uma jovem de 16 anos já pensando em causas coletivas. Isso tudo foi a bagagem que te fez conseguir furar esse concurso tão difícil que é o BBB? Não, com certeza. Jorge, eu acho que... Eu acho, né? Eu não sei, porque a gente nunca Qual é o sabe. tamanho da concorrência? Era muita gente concorrendo contigo? Eu não faço ideia, Jorge, de quantas pessoas são, mas eu lembro que é porque a gente não pode, é um processo muito sigiloso, sabe? A gente não pode contar muito como que é a seleção lá, sabe? Mas eu creio que é muita gente. Mas assim, o processo a gente não pode. Não, mas o importante é que você não só foi, você ganhou o BBB, que é Isso. mais difícil ainda. Né? E daí eu lembro assim que quando eu concluí sobre a inscrição, né? Daí no final tinha que mandar um vídeo. E aí eu falei assim, caraca, como que eu vou fazer um vídeo? Eu nunca peguei o celular assim, né? E fiz um vídeo. Nunca tinha feito isso aqui, ó, com uma câmera na minha vida. E eu falei assim, como que eu vou fazer um vídeo agora? Só que eu já tinha preenchido todo o formulário. E eu falei assim, ah, tô nem aí. Eu achei assim, né? Vai que eles nem me chamem, né? E
E aí eu peguei e gravei, eu sentadinha assim, gravei. Oi, eu sou Gleice, tenho 22 anos, sou de Rio Branco, Acre. E aí contei, né? Falei tudo. E daí, um belo dia, as coisas aconteceram, né? Daí eu fui para Porto Velho, para inscrição. Eu não tinha dinheiro para ir nem para voltar. Eu lembro que eu estava numa conferência de igualdade racial do Estado. E aí eu estava na fila. E aí eu conversei com uma amiga minha. E aí ela falou assim, eu falei assim, acabou a ligação, né? Aí ela viu assim como é que eu fiquei. Aí ela falou assim, o que foi, Gleice? Aí eu falei assim, era a Jaisilene Brasil, Ah, sim. a Jaisilene. E aí a Jaice falou assim, o que foi? Eu falei assim, não, a produção do Big Brother e tal. Aí ela falou assim, Gleice, eu falei assim, mas eu não vou, né, amiga? Hoje é dia 25, eu não tenho R$ 1, imagina. E também nem sei se isso vai rolar, tal. Aí ela falou assim, não, vai, eu tenho R$ 60 aqui. E ela me deu R$ 60 pra eu ir. E daí eu fui pra Porto Velho com R$ 60. Eu não tinha como voltar pra Rio Branco. E a entrevista, né, eu me senti muito positiva quando eu saí da entrevista. E aí eu todo tempo comunicando com ela, falando com ela sabia de tudo, né? Comunicando com ela, tal. E aí falei assim, aí eu falei assim, cara, eu não tenho como voltar. Tipo, eu não tinha como voltar de Porto Velho. E aí eu tinha muita vergonha, assim, né? E eu lembro que eu fiquei um tempão na rodoviária, cara, tipo, pensando como que eu ia voltar. E aí até que uma hora tava ficando escuro já, tava ficando escuro. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu vou ter que ligar pra alguém me socorrer. Aí eu liguei pra um amigo, e aí ele pegou e falou assim, Gleice, pelo amor de Deus, como é que você faz isso e tal? Daí ele me deu a passagem pra eu voltar. E daí eu voltei, e voltei muito confiante. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, tenho certeza que eu vou entrar no Big Brother. Aí a minha mãe falou assim, vai? Eu acredito que você vai. Eu falei assim, vou, eu tenho certeza. Não é possível. Agora, me fala, isso mudou tua vida? Eu sei que você é muito carinhosa, muito amorosa, e desde quando começou a trabalhar com sua família, preocupada em cuidar também da tua família, dentro do possível, mas eu acompanho isso, é pura verdade. Mas depois você virou uma referência, uma influência, um youtuber, uma pessoa que muita gente admira e segue nas redes sociais. Mas você já tinha causa, você ficou famosa, do Acre, do nosso Acre, nós somos apaixonados pelo Acre, você também, o Acre é uma causa, nós somos um povo, e ter um envolvimento. Como é que você está vendo hoje em dia? Tem Felipe Neto, que é um cara hoje que ganha uma influência enorme, e ele era, não vou dizer alienado, né? Porque não é assim, todo mundo tem suas causas, mas ele era despreocupado com algumas questões e agora hoje é uma referência. Quando você pega o mapa de influenciadores, ele tem 39 milhões de seguidores é, no Twitter, ele nas outras redes também. E é uma pessoa hoje que os políticos estão tendo que ouvir para tentar, porque ele consegue se comunicar com mais jovens, ele consegue defender coisas, como você também já fazia há mais tempo. Isso está mudando, esses influenciadores estão caindo a ficha de que não dá só para ficar postando coisa de costume e tal, porque eu sei que entretenimento, que as pessoas buscam nas redes sociais, mas também não dá para associar um pouco com causas de busca de um mundo melhor. Sim, eu acho que é válido, né, Jorge? É, toda influência positiva, né? E eu acho que as pessoas, por um tempo, elas ficaram meio assim com a política, né? Não queriam falar sobre política porque é algo chato, porque não é algo é, divertido, né? As pessoas têm esse mito, né? Porque eu sempre adorei política, eu sempre adorei debater. Sinônimo de coisa ruim, né? Virou no Brasil. Isso, só que as pessoas as pessoas não conheciam, né? Mas o que eu mais acordava de manhã e eu adorava sair, pegar um busão lotado para ir para uma reunião numa associação em algum lugar, sabe? Para discutir sobre política, para falar sobre política. Então, acho que cada vez mais eu acho importante essas pessoas elas estarem se posicionando. E eu acho que daqui para frente, cada vez mais a gente vai ter essas pessoas se posicionando de forma positiva, né, na política. A gente vê também que eu acho muito legal, por exemplo, né, a Anitta aí se posicionando, tal. E também a gente saber que sempre tiveram pessoas, né, que estiveram à frente, que bancaram, mesmo que peitaram, né, pessoas que foram agredidas, porque a gente sabe tem muita gente que durante quando ninguém acreditava, tinha muita gente dando a cara a tapa, sabe, apanhando ali na porrada, e agora tá tudo também mais tranquilo, né? Tipo assim, para as pessoas se posicionarem, ah, eu sou de esquerda, ah, eu acredito nisso. Agora tá mais fácil, porque as É, pessoas não vão.
as pessoas não vão apanhar, né? Tipo, Mas eu acho que estava um sectarismo assim, quem era ligado às causas de esquerda, às causas sociais, a, às questões de gênero, querendo buscar igualdade racial, buscar igualdade para todos, chegou num momento, misturaram isso com corrupção, com alguma coisa, e virou coisa de gente ruim, aquela coisa isolada, e isolou, foi terrível. Eu acho que agora está caindo a ficha de todo mundo, estão vendo, está polarizado, uma situação cada dia mais clara que tem um grupo que eu pelo menos entendo, é egoísta, daqueles que querem armar a sociedade para sair dando tiro, querem segregar a sociedade, e do outro lado ampliou-se muito o número de pessoas que são diferentes, pensam diferentes, mas querem um mundo melhor para todos, cada um pouco do seu jeito. Eu acho que essa mudança agora veio com esse novo governo, Bolsonaro, porque o pessoal falou mal da política, mas o Bolsonaro é um político mais tradicional que conhece, ele e os filhos. Todo mundo está na política, todo mundo tem mandato, ele teve 30 anos de mandato, falou um monte de barbaridade, e aí na ideia do pessoal xingar a política, não querer participar, ele ganhou. Ganhou com as teses que eu acho que não ganharia em lugar nenhum do mundo. Mas ganhou. Agora o negócio está feito, o estrago está feito, a gente tem que ir com calma ver como é que a gente muda. E eu acho que só com união, só com compreensão, a gente entendendo que tem que trabalhar com causas que unam a todos. E aí quando eu vejo você, Felipe Neto e outros jovens que conversam com outros jovens pensando assim, eu volto a ter esperança. Porque ou a política não é uma coisa para a gente satanizar, a política é uma coisa para a gente mudar. Quando eu fui ser governador, prefeito, minha candidatura primeiro foi para governador, porque eu sonhava em mudar o nosso ar. E a gente conseguiu até fazer muita coisa linda. Você mesmo me falava. Então, a política, quando bem feita, ela melhora a vida de todo mundo e melhora o lugar que a gente vive. Mas, e não satanizando, porque senão você fica com raiva da política, alguém toma posse da política e depois a gente sofre todo mundo junto. é isso mesmo. E eu acho que isso vai cada vez crescer mais, sabe? As pessoas cada vez vão ter mais compreensão, né, disso que você falou, de como você falou, que é exatamente isso. E você não sonha em ajudar a gente na política, entrar na política? Eu muito feliz. Jorge, eu já pensei muito nisso, né? Antes eu tinha muita vontade, assim, sabe? Agora, depois que eu saí do programa, que eu fui muito massacrada durante a eleição, assim, sabe? E aí eu já falei isso com você. Eu falei assim, pela minha saúde mental, assim, eu não sei. Hoje é outro momento, né? É outra coisa que o Brasil vai viver depois disso, com essa pandemia, tudo. Eu acredito que muita coisa, sabe? Mas eu lembro que na época da eleição, que eu me posicionei contra o Bolsonaro, eu fui muito atacada, eu fui muito xingada, eu fui muito exposta mesmo, sabe? Até quando eu saí, né, do Big Brother, que eu falei Lula livre, então as pessoas já me xingaram dali, as pessoas já me xingavam porque eu tinha foto com o Lula, porque eu tinha foto com a Dilma. Então eu fiquei muito assustada, assim, quando eu saí, sabe? Porque até na casa eu falava assim, cara, eu ficava pensando, sabe? Mas eu falo, é um medo que eu tenho, assim, sabe? Mas também eu sei que eu tenho uma vontade no meu coração, assim, que em algum momento queima, assim, sabe? Mas eu também fico. É uma pergunta muito difícil, Jorge, sabia? Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu te conheço desde muito tempo e pessoas como você, com outros jovens também, nós estamos precisando da juventude, uma juventude ativa, não para dividir mais a sociedade, mas para juntar a gente, para consertar, inclusive, as coisas que estão erradas. Eu tenho muita confiança que vai vir uma nova geração que, respeitando os mais velhos também, aqueles que queiram ajudar, que a gente consiga consertar esse estrago todo de sociedade que a gente está vivendo. Mas agora a gente está no meio de uma pandemia, no isolamento, está difícil para todo mundo, muita gente sofrendo. E você, está sendo muito duro para ti também? Eu sei que você está estudando teatro, eu sei que você está trabalhando em São Paulo e trabalha, mas como é que está sendo para ti esse isolamento? Então, Jorge, tem alguns dias, assim, de forma mais íntima, né? Alguns dias, os primeiros 30 dias foram bem tranquilos, sabe? Daí a gente, é como se a gente tivesse que se reinventar todos os dias dentro de casa, assim. E a gente se confronta, é um encontro, né, com a gente mesma ali, né? Porque de repente eu vi até o Biraci falando, né, sobre isso, que de repente a gente tá ali de frente com a gente tem que lidar com os nossos pensamentos, lidar com a ansiedade, né, com tudo, né, com a falta do que fazer mesmo dentro de casa.
Mas eu tô tentando, assim, manter minha sanidade. Eu fico praticando yoga todos os dias, meditando, sabe? Lendo. Se cuida. Eu acho que nós temos que, queira Deus, que a gente saia logo dessa situação de doença, de morte, de isolamento. É um drama viver uma pandemia, isso acontece forte assim, uma vez a cada século, né? Mas eu acho que eu estou muito preocupado também com a situação depois, com o desemprego, com a aumento da miséria, com esse caos político dessa crise que a gente vive, e nós vamos precisar de pessoas como você. De você e de muitas outras pessoas do Acre, que são capazes de colocar no segundo plano seus interesses particulares e pessoais e botar o coletivo no primeiro lugar. É assim que o mundo precisa funcionar. Eu acho que depois da pandemia o mundo vai ter que se refazer um pouco, principalmente as relações, sair do egoísmo para uma coisa mais coletiva, você não acha? Eu acho que essa pandemia está ensinando muito a gente, né, sobre coletivo, que a gente precisa um do outro e que se não for junto a gente não vai sair dessa. A gente precisa estar junto para sair dessa o mais rápido possível. Se a gente tivesse tido essa compreensão antes, talvez a gente já teria saído, né, desse isolamento assim. Mas enquanto a gente não tem essa compreensão, a gente vai sofrer. E foi assim por muito tempo, né, Jorge, pensando de outra forma, claro, Nossa, numa pandemia assim, né? Mas, tipo, se a gente aprendesse a viver em coletivo, se a gente soubesse que é importante a gente dialogar, a gente conversar, a gente estar junto, a gente entender o mundo junto, seria mais fácil, né? Mas por algum motivo na minha vida eu sempre tive essa compreensão, sabe? De coletivo, de gente, de estar junto. Eu gosto de estar no meio de um monte de gente, sabe? Tipo, não assim, de aglomeração, né? Mas estar pensando junto, de estar entendendo as pessoas, as diferenças. E eu sei, eu conheço jovens simples também, sabe? Que não tem esse envolvimento, sabe? Que acabaram. Eu conheço pessoas gênias, Jorge, que moram lá na periferia, sabe? Que não tiveram oportunidade de entrar na faculdade, mas que têm essa compreensão de coletivo, que tem essa ideia de coletivo, que se essas pessoas, né, que têm o poder no Brasil tivessem, seria mais fácil. você lembra, nosso Acre é um lugar que tem uma história muito sofrido, mas teve um período que a gente estava mais junto, né? Que a gente amava a nossa bandeira, cantava o nosso hino e a gente era mais junto. A gente tinha menos desavença, tinha mais união. Você lembra bem disso? Você ainda pegou um pouco dessa coisa. Acho que isso tem que voltar, mas voltar. Hoje eu estou apavorado. Eu vejo pessoas que pegam a bandeira do Brasil, uma camiseta amarela, para se mostrar diferente dos outros brasileiros. Esses símbolos têm que nos unir todos. Não pode ser, senão vira fascismo, que é o que a gente está tendo. Aí é uma coisa louca, doentia. Mas assim, olha, está todo mundo contido em casa. Eu não sei se você queria dar uma palavrinha, e depois eu queria falar algumas coisas aqui do Acreanês para a gente encerrar essa conversa, que com pena eu estou de encerrar, mas é que é o tempo, né? A gente precisa concluir. Mas fala aí mais alguma coisinha, e depois eu vou entrar aqui no Acreanês contigo para ver se você ainda está criando das boas, mesmo trabalhando fora o período. Eu acho que eu fico sempre vendo, hein? Então, eu acho que esse momento é o momento da gente refletir sobre várias coisas também. Eu quero dizer para todo mundo aí se cuidar, né? Se proteger mesmo, estar junto. Sempre que eu posso, estou falando sobre a gente ter essa força, assim, sabe? E, cara, eu penso nisso. O Acre é um estado que é diferente, sabe? A gente tem o lance, né, da força da floresta, do amor pela floresta. E eu acho que isso deveria muito unir a gente, como um dia já uniu, né? No seu próprio governo, a gente tinha, inclusive, o símbolozinho da árvore, onde todo mundo ali se reconhecia, se via naquilo, né? Então, acho que foi o momento que a gente mais viveu. Eu era muito, muito pequena, né? Nessa época, assim. Mas eu conheço, acho que Manuel Urbano que ainda tem, né? Essa arvorezinha. Quando eu vejo, eu falo assim, caraca, olha só, me vem uma memória afetiva porque meus pais contaram, porque meus avós contam. Então, acho que tem sim, a gente tem que a gente tem que voltar, sabe? A se unir mais. E eu fico muito triste, assim, quando eu vejo algumas coisas, né? Por exemplo, o nosso estado foi o estado que mais votou no Bolsonaro, né? É claro que isso não vai se repetir mais. É claro que isso não vai se repetir mais, né? E é isso, dizer que a gente tá junto aí, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer um outro movimento político. Um sonho, corrigindo os erros, as falhas graves. Tem que mudar tudo, né, Jorge? Hã? Tem que mudar tudo, né? O negócio, é porque sempre no Acre eu sempre entendi isso, cara, sempre, eu falando de uma forma bem assim, no Acre sempre foram as mesmas pessoas. Sempre a gente meio que
cansa, sabe? E daí quando entra uma pessoa nova, a gente desconfia dessa pessoa. E quando chega lá na frente, a gente vê que realmente estava certa a nossa intuição em desconfiar daquela pessoa. E assim, eu fico, cara, e aí o que que acontece também? Tem uma galera que a gente tem que dar mais ouvido, essa galera é a juventude, né? E aí eu fico vendo a galera jovem, a gente fica, inclusive depois que eu saí do Big Brother, eu fui numa reunião, eu falei sobre isso. Eu falei assim, gente, tem gente jovem que quer se candidatar. Eu já quis me candidatar a vereadora aqui, o que que fizeram? Não me deram ouvidos. E eu falei, por 4 cantos, eu falei assim, eu quero me candidatar a vereadora. Eu tinha 18 anos, Jorge. Eu falei assim, eu quero, não, 19, eu acho. Eu quero me candidatar a vereadora. Não deixaram me candidatar. Entende? Não me deram ouvidos. Eu falei assim, meu Deus, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, eu vou conquistar as pessoas. Eu sei que tem, aí tem, não, mas é que a gente tem que pensar, né? É porque não é assim, é porque a gente tem que fazer um acordo assim, não é porque a tendência é tal, não é porque fulano, que fulano de tal tem gente que quer. A gente tem que colocar essas pessoas que desejam, que têm essa vontade, porque... Olha, você tem toda a razão. Eu particularmente acho, eu sou um dos mais críticos, né, dentro do PT, dentro do movimento político nosso, porque eu gosto da gente assumir os erros. Boa parte também do que ocorreu foram erros nossos. Isso não apaga as coisas bacanas que a gente fez, as Acho coisas que não. lindas que a gente realizou, mas se a gente quiser fazer alguma coisa bacana para frente, tem que renovar, tem que corrigir as falhas e juntar as pessoas. Não pode querer ser dono da verdade. Eu sei. Por isso que eu falo, em 2022, se eu vir disputar algum cargo, eu só vou se for dentro de um novo movimento político, com gente nova também ajudando, com um sonho novo, me emocionando de novo com os sonhos que a gente tem É isso para uma que falta. sociedade, só isso. A Entendeu? gente se emocionar com as pessoas, sabe? A gente, tipo, eu lembro que na sua época, Jorge, a minha mãe era louca. As pessoas acreditavam naquilo, sabe? Era uma onda muito linda, assim, que a gente via as pessoas acreditando, e porque era verdade o que saía, né? Agora as pessoas estão muito ligadas mais ao poder pelo poder, sabe? Querendo o poder a qualquer custo, e só por isso, e por um status, e que isso, cara, onde que isso leva? Qual é o benefício que isso vai trazer para o povo mesmo aqui? O que que a gente quer, né? O que que o povo quer? Qual é a real? Eu falo, cara, eu entraria na política, no caso, se fosse para realmente, se eu soubesse assim, não, cara, eu vou fazer a diferença na vida de alguém ali, de verdade, sabe? E não porque eu vou ter um cargo, eu vou ter um cargo, e é isso que eu penso, né? Eu penso o seguinte, quando eu penso sobre política, sobre ter um cargo. Cara, hoje eu consigo chegar em pessoas, é, eu fico pensando, né? Hoje eu consigo chegar em pessoas, a minha voz ela chega em alguns lugares. Será que dentro de um cargo, como que isso chegaria, sabe? Como que isso mudaria? Eu não sei como que as pessoas elas enxergam isso, sabe? Ou enxergam, ou eu sei, né? Porque muda, mas talvez depois disso tudo que está acontecendo, tudo mude, né? Mas Ah, eu penso assim, hoje eu consigo chegar em algumas pessoas fora da política, sabe? E dentro da política, porque política não é só você estar dentro de um cargo, né? Você tem um cargo ali, você tem um é, mandato, né? Você tem uma cadeira, no caso. Política não é só isso. Então eu fico pensando, eu vou entrar e daí as pessoas vão desacreditar em mim. É isso, sabe? mas olha, eu tenho muita esperança que você ainda vai Ah, dar outras contribuições. Já conversei isso contigo. Não agora, mas mais para frente, eu acho que o Brasil, o Acre, vai precisar de pessoas igual você, que é capaz de mobilizar em boas causas. Mas assim, eu sei que o isolamento social, a pandemia, nos deixou meio como um panema, como se estivesse com panema, né? Ou então a gente está também meio amuado, como diz o aquilianês aí do Klemer, do Pedro Hanze, que botaram no livro, né? Eu estou doido para comer uma baixaria lá no Mercado do Bosque, mas está tudo muito difícil, né? Mas o que eu quero mesmo é aquela coisa. Você não está doida para pegar um ar de vento, não? Assim, eu tô para sair doida de pra casa? pegar um ar de vento. Então, olha, eu queria te dar um beijo aqui, esse beijo virtual. Agradecer você por essa conversa. Que Deus ajude que passe logo esse tempo tão difícil para tantas famílias, para o nosso lar, para o nosso Brasil, e que a gente volte a ter esperança e sonho e dias melhores para todo mundo. Então, encerra esse Siga Jorge com uma palavrinha final tua aí, ou algum recado para essa turma que te segue ou que está nos acompanhando aqui no Siga Jorge. Ai, gente, eu quero agradecer primeiro a todo mundo que assistiu aqui o vídeo e dizer que eu desejo que isso passe o mais rápido possível, né? Que a gente esteja aí mais forte depois que tudo isso passar, mais unidos, e que eu tô aqui
torcendo e fazendo o possível, assim, pelas pessoas mais próximas, pelas pessoas que estão ali, né, que eu tô vendo, que eu tô tendo acesso e tal, e que eu acho que se todo mundo conseguir fazer um pouquinho, sabe, a gente vai sair dessa mais rápido. Eu falo assim, seja você sendo solidário, sabe, com alguém que você sabe que está precisando, seja solidário. Se você sabe que aquela pessoa está precisando, tem gente que está precisando de comida, né, nesse momento. Então, seja solidário, sabe, se você vê, se você pode ajudar a fazer alguma coisa, faça alguma coisa, sabe? E se você está sozinho em casa também, sabe, tenha compreensão que você tem um lar, que você tem, né, que você tem um lugar para você estar. Às vezes eu falo assim, cara, eu não tô aguentando mais, mas eu também agradeço porque eu tenho um teto, porque eu tenho uma família que está, né, protegida, porque eu estou protegida. E é isso, e vamos se cuidando, né, cuidando daqueles que não sabem, que não podem, que não têm. E é isso. Olha, Beijão um para beijão para ti, obrigado. Essa mensagem foi fantástica. Sempre dá para fazer alguma coisa, especialmente numa hora de tanto sofrimento. Eu mesmo, com um grupo de pessoas, todo mês a gente está ajudando famílias que não podem e que não têm. Então, do fundo do coração, Gleice, obrigado. Um beijão para ti e, ó, gente, pessoal aí que acompanhou o Siga Jorge, muito obrigado por tudo. Até o próximo.